Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o filme A Substância, dirigido pela cineasta francesa Coralie Farjat. Filme estrelado por Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. Filme sensação deste segundo semestre de 2024 nos cinemas. Um filme de horror, aliás, mais que isso, um filme de horror corporal, body horror, né? Esse subgênero que traz entranhas, sangue, pele, aquela coisa gráfica, aquela violência assim, que deixa a gente com nervoso. A Kel sabe muito bem como que eu fico tendo aquela reação física mesmo assistindo ao filme, né, Kel? Vocês podem imaginar, né? Você fica preocupada quando você me vê nesse estado diante de um filme como esse? Preocupação nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Então, aí vocês eu veem acho bom. Que é uma coisa mais psicológica, né? Ela tá vendo ali do lado e tá vendo que eu tô em segurança. Eu friamente, fria e calculista, só olho assim, o filme tá surtindo efeito. Mas você não tem muito isso, né? Assim, essas cenas mais impactantes, né? Assim, cortes, né? Faca entrando na pele, essas coisas. Não sei explicar porquê. Eu gosto, mas o que me incomoda mesmo são as cenas mais sutis. Entendi. Aquelas que dão uma repulsa, uma coisinha ali, mas que é uma cena muito sutil, tipo um arrancar de unha, assim. Aham. Isso aqui me deixa muito nervosa. Temos também, né? Temos também A Substância. E pra gente falar sobre esse filme que está aí causando sensações, né, das mais diversas aí no público, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. A gente recebe mais uma vez aqui no nosso podcast Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana? Quero já saber se ficou se contorcendo na poltrona também. Oi, gente. Não, contorcer, virar o rosto, ainda mais depois de ter almoçado, não é muito bom de assistir. Mas pelo menos eu não sou muito fã do gênero, mas eu acho que ele foi tão propício, né, ao tema e o jeito que ela trata. E uma coisa mais gráfica, assim, né? Mais Kubrickiana, se é possível dizer. Sim. O Kubrick não faria nada. O Kubrick, ele elegiu o belo para falar do horror. Ela não, ela elege o horror para falar do horror. Muito bom. Mas muito bom. Gostei bastante. Eu sempre fico meio com o pé atrás com esses filmes que tá na hype, né? Mas foi uma surpresa boa. Massa, muito bom, Ana. A gente tem muito para falar aqui sobre A Substância. E antes da gente começar a falar sobre o filme, né, a fazer a nossa discussão aqui, quero só fazer o convite rápido para você que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório para vir se juntar ao nosso Cineclube, que é o projeto que a gente criou para o nosso site se manter no ar, né? A gente tem essa campanha de financiamento coletivo, chamados crowdfundings, para a gente poder manter podcasts, o site, as críticas, né? Tudo que a gente faz no Cinematório funcionando, né? A gente tem contas para pagar, de hospedagem, de manutenção e tudo mais. Então a gente conta com a sua ajuda, porque nós não temos grandes patrocinadores por trás do Cinematório. A gente é um projeto de jornalismo cultural independente, então a gente precisa muito da sua ajuda para a gente seguir em frente. Você que já faz parte do Cineclube, fica aqui o nosso muito obrigado, porque a sua ajuda ela é fundamental. Para você que está chegando agora, entre em cinematório.com.br, clique lá no link Cineclube Cinematório para conhecer o projeto e saber o que você ganha em retorno, né? Porque além de nos ajudar, tem conteúdo exclusivo que nós preparamos só para apoiadores e apoiadoras. Entre os benefícios que você recebe está a nossa newsletter, que traz dicas de filmes para você ver no streaming, né? Uma curadoria feita por mim e pela Kel, e também pelos nossos apoiadores, né? Temos dicas lá que é a nossa comunidade que dá,
para você assistir aí no fim de semana, qualquer dia, na verdade, né? Se tá a fim de ver um filme no streaming, só consultar lá a nossa newsletter, tem muitas dicas legais de filmes em todas as plataformas que estão disponíveis aqui no Brasil. Então entre lá em cinematório.com.br e junte-se a nós. A Substância, The Substance. Esse filme dirigido pela Coralie Farjat é o segundo longa-metragem dessa cineasta francesa, que vem aí de um filme, um longa-metragem, né? O primeiro dela, que chegou a ser lançado aqui no Brasil, mas não teve nem de longe a mesma repercussão desse A Substância. O primeiro longa dela é Vingança, é um filme que o próprio nome já diz sobre o que ele é. É uma mulher que é violentada, uma jovem mulher que é violentada, e ela busca vingança contra seus agressores. Filme super estilizado, e a gente percebe aqui em A Substância muitos desses temas visuais que a Coralie já trabalhava lá. E tem também um curta-metragem, um dos 2 curtas-metragens que ela dirigiu, que se chama Reality Plus, ou Realidade Mais, que está disponível no YouTube, e para quem tem MUBI, também está disponível lá, com legenda e tudo. É um filme de 2014, ou seja, 10 anos antes de A Substância, e que já traz temas não só estilísticos, mas também o assunto que é tratado aqui em A Substância, que é essa preocupação, esse controle, essa obsessão sobre a imagem, que não só nós temos sobre nós mesmos, mas que a sociedade inflige sobre nós. Tanta publicidade, tanta mediatização sobre os corpos causa o que a gente vê aqui em A Substância, que tem como protagonista a Demi Moore, interpretando uma atriz que, como ela, já está aí nos seus 50 anos, né, e se vê sendo rejeitada por essa sociedade do espetáculo. É uma estrela que alcançou ali a fama durante a sua juventude, ganhou prêmios, ganhou a estrela na calçada da fama, tem o seu programa de fitness na televisão e acaba sendo dispensada. E aí vem toda essa carga, né, todo esse peso, né, sobre essa mulher que se olha no espelho e então deseja ter a aparência de outrora. É assim que ela tem contato com a substância, né, esse elemento fantasioso que está ali na trama, uma espécie de como é que eu vou dizer, um medicamento, uma aplicação estética, um botox injetável super modificado, né? Uma droga? Enfim, uma droga, né? Que é uma coisa, né, absurda. Ela recebe aquilo ali pelo correio com instruções. Recebe pelo correio, não, ela contrata isso por um telemarketing, né? Ela recebe a correspondência, vai no lugar lá obscuro lá pegar a caixinha com a injeção, com o alimento, né, que ela tem que tomar, as instruções todas, e ela mesma é que faz isso em si, para poder criar um duplo. Esse duplo mais jovem, que na verdade é ela mesma, né, só que em outro corpo. A consciência é a mesma, né, isso está bem explícito ali nas instruções. Vocês duas são uma só, não é ela nem você. Vocês duas são uma só. Só que aí a gente sabe que regras como essas são para serem quebradas. E aí nós seguimos a jornada da Elizabeth Sparkle, a personagem da Demi Moore, nesse caminho de autodestruição. A gente tem no Cinematório 2 críticas publicadas sobre A Substância. Uma escrita pelo Daniel Oliveira, que viu o filme lá no Festival de Cannes, onde ele concorreu à Palma de Ouro. O Cinematório fez a cobertura do Festival de Cannes em 2024, por meio do Daniel,
que estava lá credenciado pelo nosso site, assistiu quase todos os filmes que estavam lá em competição, e lá em Cannes A Substância ganhou o prêmio de melhor roteiro. O Daniel não gostou nada de A Substância. E agora que o filme foi lançado, a gente tem uma outra crítica que foi escrita pelo Lucas Oliveira. Aí, ao contrário do Daniel, ele amou A Substância, né? Então nós temos os dois lados, né, lá no cinematório. Vai ou racha? E 2 ex-alunos. 2 ex-alunos, né? 2 queridos amigos, 2 membros da família Oliveira. Não são parentes. Nossa, é mesmo. Só brincando aqui, né? Duplos, eles não são parentes. muitos duplos aqui. São duplos, olha só, né? Daniel e Lucas, olha só. Um abraço para os dois, né? Que são companheiros aí de jornada, sim, de crítica, mas super talentosos e que a gente tem a alegria imensa de tê-los no cinematório, né? Mas eu me senti convocada a escrever também, porque um outro duplo aí são 2 homens. Exatamente, né? E isso é um dos motivos, né, da gente estar reunido aqui hoje também. Nós termos a Kel e a Ana para dar para o nosso público o olhar feminino sobre esse filme da Coralie Farjat, né? A gente vê que é um filme que fala muito sobre o corpo feminino, né, sobre questões que são mais diretamente ligadas às mulheres. Então eu quero muito ouvir de vocês a opinião sobre esse filme que, né, tem dividido aí as plateias, a própria crítica, né, mas enfim, eu acho que aqui a gente vai quase que chegar no consenso, pelo que a gente já conversou até agora, aqui antes das gravações, mas quero muito saber essa perspectiva de vocês sobre o que a Coralie Farjat nos apresenta aqui. Mas, obviamente, mais do que isso, eu também quero a opinião de análise fílmica, né? Eu quero saber vocês, analisando o filme plasticamente também, quais são as suas impressões. Ana, Kel, quem quer começar? Pode começar, Ana. Você tá com ele mais quente aí. Ana, tem o quê? 24 horas que você viu o filme, Ana? Eu almocei, fui assistir o filme, corri pra aula, cheguei na aula impactada. E os alunos, por que você não chamou a gente também, professora? Eu falei assim, não, gente, porque eu tava trabalhando, não tava só me divertindo, não. Se é que dá pra se divertir com um filme assim. Embora, né, aquilo que eu acho também, que o cinema, mesmo que ele trate de temas desagradáveis ou, enfim, ou cenas desagradáveis, é sempre interessante o que ele faz a gente pensar, né? Com certeza. E só para começar, uma correção, que você falou que ela tem 50 anos, a Demi Moore tem 62 anos. 62 anos. Então, é muito impressionante, né? Eu, a princípio, quando o filme começou, eu falei, gente, mas ela tá tão bem. Aí eu fiquei pensando assim, será que não seria melhor ter tido uma mulher menos, né, perfeita, assim, igual ela, com 62? Mas aí eu fui entendendo o que é. Se fosse uma mulher que já não está satisfeita com o corpo, né, a crítica seria amainada. Então essa ideia da obsessão, para uma pessoa que com 62 anos está melhor do que eu quando eu tinha 30, então eu achei assim que era perfeito, né, essa construção. E aí é isso, a gente não consegue fugir de ver comentários, né? Eu evito sempre, não vi nem trailer, só sabia dessa coisa da substância, do duplo, mas não sabia de nada. Mas vi alguns comentários no Instagram e no Facebook de críticas de femininas falando que um filme que quer criticar isso e que fica expondo isso. E aí eu já fui com o meu pezinho atrás e aí eu percebi que a pessoa... Eu acho que se tivesse sido um homem que tivesse feito o filme, a pessoa podia até falar isso. Mas a gente percebe que é uma mulher querendo... mais do que enojar a gente com cena de vômito, de pedaços de sangue, né?
é de enojar a gente com esse tanto de bunda, de pele, de seio, sabe? Que a gente fique cansado disso. Porque não é possível que as pessoas não cansem disso e só querem isso, né? E aí eu vi uma crítica bem legal ontem, quando eu cheguei eu só gosto de ler depois, depois que eu já vi, da Isabela Boscovski falando que é muito interessante como ela fragmenta essas mulheres em peito, bunda, pele, boca, né, ruga, sorrisos, cabelos, porque é isso, a pessoa não é um todo mais, ela é um amálgama para ser visto, né? E faz todo sentido. Mesmo a cena que mais me incomodou, para te falar a verdade, foi aquele clipe dela fazendo ginástica, que dura, para mim, cortava muito daquele clipezinho lá, principalmente da segunda, né, da Sul. Porque eu falei, gente do céu, que coisa, pra que ficar expondo essa menina desse jeito? E aí eu entendi que o propósito era esse mesmo, né? Eu tava tendo nojo da exposição àquele corpo jovem, né? Uma pele que nunca foi tão... É por isso que ela aproxima a câmera a ponto de você pegar o poro, assim. Pra gente ver isso, que não adianta, por mais que você faça procedimento estético e tal, que você... Cada um faz o que quiser com o corpo, mas eu acho que ela quer mostrar isso, que não adianta. Ele vai envelhecer o corpo. E aí? Você vai virar um monstro porque você não se aceita, né? Então, já é uma coisa que eu concordo com ela. Eu não precisava ver aquilo para pensar sobre isso, né? Mas eu acho interessante como ela faz isso, né? E uma outra coisa que eu não gosto é geralmente mostrar personagens masculinos, filmes de mulheres mostrando personagens masculinos tão disgusting, né? Tão nojentos. Mas eu achei que é também muito coerente com o que ela tá falando. Que, na verdade, né, ela recebe aquele telefone, ela recebe a indicação da substância por um homem, e depois, né, a gente sabe que tipo de homem é aquele, e as instruções é de um homem, ela resolve fazer isso por causa do produtor, que é um homem. Então, essa ideia de que a mulher fica se impondo isso muito por causa dessa visão masculina e começa a acreditar que aquela visão é dela. E não é, né? Tanto é que ela esquece que ela é a mesma pessoa e começa a sabotar ela mesma, né? Tanto de um lado quanto de outro. Né? Então, aquela menina consumindo aquela mulher, porque agora eu tenho um corpo jovem, então deixa eu acabar com o outro corpo, né? E ela também sabotando a menina, comendo tudo que ela não comeria para manter aquele corpo, para ver se ferra a menina. É a doença que vai levando a isso, essa preocupação exagerada com o próprio corpo, que vai virando a ideia da substância, que eu achei interessante chamar isso, porque não é só a droga ou o líquido, ou você quis dizer, o medicamento, sei lá o que seja, mas a ideia do que é a substância mesmo do ser, né? O que realmente importa no ser. Então, nossa, eu saí pensando tantas coisas, e não é um filme sutil, ou um filme cheio de camadas, escondido. Não, é muito explícito, é tudo muito óbvio, muito jogado na nossa cara o tempo todo. E para mim, e ainda gosto muito da ideia da metalinguagem, é um prazer a mais de ver tanta citação, né? Sim. Como que ela pega a própria história do cinema para mostrar isso de diferentes formas, né? Em diferentes lugares, né? Porque, de certo modo, é aquilo que o Billy Wilder já fez lá atrás com o Crepúsculo dos Deuses ou com Fedora, né? De como é que essa indústria do entretenimento, que fica só exaltando a beleza e onde é proibido envelhecer, né? Como é que isso se manifesta durante tanto tempo, né? No Crepúsculo dos Deuses ela tem 50 anos e é tratada como obsoleta, né? Aqui também dá uma ideia de como se fosse 50, mas já tem um pouco mais, porque se você compara a Norma Desmond, como é que ela chama? A Gloria Swanson, que tinha 52 anos na época, e a Demi Moore com 62, você fala, gente, o que aconteceu, né? O mundo mudou, até o tipo de físico, né, das atrizes, né? Porque agora nós temos mais procedimentos e tal, enfim.
Mas além do... O Crepúsculo e o Fedora já foi de cara, né? Com aquela estrela, aquela apresentação genial que ela faz. Eu acho que eu já gostei de cara daquela apresentação. Muito bom. Daquela estrela, né? E aí lembrei de, nossa, tanta coisa, né? O Lynch, tanto com a Cidade dos Sonhos, pelo tema de Los Angeles, essa cidade fake que produz essas estrelas na calçada da fama, né? Quanto Twin Peaks mesmo, ele tem muita coisa de Twin Peaks, aquele negócio estranho, aquelas salas estranhas, aqueles ângulos, né, aquelas cores. O Kubrick, claro, né, o Iluminado, tá bem óbvio ali, no banheiro, nos corredores. O 2001, né, tem até a música lá. O Sergio Leone, quando Explode a Vingança, de 71, aqueles closes, super closes, planos detalhes de boca nojenta de homem comendo e falando. O Peter Jackson no Fúria Animal, o Cronenberg, claro, né, principalmente na Mosca. E o De Palma, né, Renato? Fiquei pensando se você já... Além do Carrie, que é bem óbvio, tem um fantasma da ópera ali, bem nítido, né, naquele final. É verdade, tem Hitchcock também, né? Hitchcock, John Carpenter, nossa, não dá nem... tudo ali. E o que eu acho massa nisso é que ela pega todas essas referências de filmes feitos por homens, né? Muitos deles com protagonistas homens, né? E ressignifica isso tudo aqui dentro dessa fábula grotesca sobre uma mulher que está nesse processo de autodestruição por causa dessa obsessão que ela cria sobre a perfeição do corpo, né? E aí eu fiquei pensando também muito em como que ela se utiliza de enquadramentos, e aí eu já vou aproveitar isso para tocar a bola aqui para a Kel, de enquadramentos que são considerados o male gaze, né? Esse olhar objetificante masculino, para poder fazer o contrário, né? Usar isso como uma forma de apontar o dedo, né? De criticar e de falar, olha, é isso aqui, ó, tá vendo? A bunda o tempo todo, a lente aqui, ó, lambendo o corpo das mulheres, entendeu? É isso aqui que produz. E só pra fechar, ainda mais que você falou aí do meio gaze, porque ela parece que ela leu a Laura Mulvey, sim, né? Aquela crítica aquela escritora que escreveu sobre o prazer do homem nesse olhar sobre a mulher, e ela dissecou isso e fez uma coisa descarada para jogar na cara de todo mundo, né? Muito legal. Exatamente. Isso é algo que eu fiquei pensando a respeito, porque no primeiro filme, A Vingança me incomoda. No primeiro filme. Sim. Eu não vi. Porque me pareceu que ela não estava junto da personagem dela, sabe? Me pareceu que ela estava sendo... que ela estava, de certa forma, traindo a personagem dela. Com esses enquadramentos. Só que a partir do momento que eu vi esse segundo filme, solidificou mais a proposta dela em relação a isso, assim, em relação à exaustão desse male gaze, sabe? Em relação a te, de alguma forma, deslocar isso sem modificar. Porque, por exemplo, quando a gente vai pensar, né, em formas feministas de fazer um filme, é exatamente ir contra esses ângulos, esses enquadramentos, essas formas de colocar o corpo feminino como objetificado. E aí eu pensei, mas por que ela tá mostrando exatamente o mesmo ângulo, sabe? É para isso, é para tentar deslocar através da exaustão, assim. No primeiro filme tem muito também. E a menina, ela sofre uma violência, né, muito muito fatal, assim, para a vida dela. E aí, isso me incomodou porque era como se estivesse me colocando no olhar dessas pessoas que a violentaram. Então, isso me incomodou demais. Só que aí, juntando agora com a substância, que é exatamente... A Ana falou, e eu concordo muito, que é, né, essa coisa de te exaurir mesmo, de te deixar cansado, de um incômodo tão exagerado que você mal consegue respirar, assim.
que você, sabe, se constrange, quer que aquilo mude. Eu ficava olhando para aquelas cenas e queria sair daquilo de alguma forma e estava presa ali, né? Então eu entendi essa proposta dela, sabe? Juntando ali com o primeiro filme, eu consegui absorver melhor essa proposta dela, porque é uma outra forma de mostrar pra gente como que isso é agressivo, como que isso objetifica, como que isso trata a mulher como pedaços, igual a Ana falou. A gente tá vendo pedaços de uma pessoa, a gente não tá vendo uma pessoa, a gente tá vendo produto, sabe? A bunda é um produto, o rosto é um produto, tudo é um produto, assim, e além de tudo, é muito estetizado, assim, né, com muita luz publicitária, né, é muito perfeito. A pele da menina não é só uma pele bonita, é uma pele praticamente de bebê, assim, ela tem uma cara angelical, enfim, tudo é feito para esse desgaste da beleza, de um padrão de beleza, né, porque aqui a gente tá falando de corpos brancos, corpos magros, então de um padrão tradicional de beleza, para te fazer ficar exaurido disso, assim. E eu espero que realmente isso seja provocado em todo mundo, porque em alguma medida eu sinto que ela também está trabalhando com a controvérsia também, com aquilo que, por mais que a gente saiba o quanto que é terrível, que é opressor, que é, né, que é violento, isso vende, sabe? Isso é desejado, sabe? É até algo, assim, para se pensar sem, como é que eu vou dizer, sem hipocrisia, sabe? O quanto que, assim, eu agora falando por mim, assim, o quanto que eu já desejei, sabe, uma pele perfeita, porque eu nunca tive uma, sabe? O quanto que eu já desejei ter um físico que tanto foi vendido, assim. Então, eu acho que ela também tá querendo provocar a gente para pensar o que a gente acha bonito, sabe? O que é a beleza pra gente, né? Por que isso tá tão enraizado, sabe? Por que é essa forma? É esse padrão. Eu fiquei pensando, por exemplo, na janela da frente do apartamento dela tem o outdoor com a foto lá da versão jovem, né? Lá que vai estrelar o novo programa, o especial de Ano Novo e tudo, e ela acorda, dá de cara com aquilo e fica, né, incomodada, né? Obcecada e incomodada. É a mesma coisa, gente. Você liga a televisão, você vê isso. Você abre o celular, você vê isso. Você vai no shopping, você vê isso. Sai na rua, vê outdoor. O tempo todo as pessoas te vendendo essa imagem perfeita do corpo bonito, né? Com o filtro lá do Instagram, né? Com a pele lisinha, né? Tudo. Dá a impressão exatamente isso quando você vê a Margaret Qualley ali, né? A Sue. Parece que não só passaram a maquiagem nela para ela ficar brilhando, né, toda lisinha ali, parece uma Barbie, né, uma boneca, né, de plástico ali, mas também parece que ela vai tacar um filtro de Instagram ali na imagem, né? Todo tipo toda, de filtro. Né, toda bonitinha, toda, né, com aquele olho brilhando, né, a pele. Você sente, né, a maciez daquela pele rosada, gente, né? Igual a Raquel falou mesmo, como se fosse o ideal. Você não pode nem tomar sol para ter aquela pele de bebê. Né? É uma coisa totalmente inalcançável, até para ela mesma, né? Que está sendo representada ali e que acaba tornando um ódio a si mesma, assim, porque é inalcançável. Então, se você não alcança, mas está buscando mesmo assim, só vai gerar ódio por si mesmo, assim. É isso que é um ciclo vicioso terrível também, né? Porque é algo que vem do machismo, do patriarcado, essa opressão, que vem do capitalismo também, porque isso tudo gera, né, produto pra gente consumir, pra gente desejar, querer comprar e tentar deter o envelhecimento, tentar ficar mais bonita, enfim.
A própria medicina também, que tem investido muito, né, em cirurgias plásticas cada vez mais tecnológicas. As pessoas estão querendo resolver tudo agora com cirurgia plástica, com procedimentos invasivos. E assim, eu acho, pra mim, eu acho tão absurdo, porque procedimento invasivo, o nome já diz, sabe? Você vai fazer absurdo, você vai fazer essa modificação corporal. Já né? A isso. Já passou por isso. Você vai fazer uma modificação corporal que não é simples, mas as pessoas estão realmente assim tão convocadas a se modificarem, a se tornarem esse ideal que mesmo a dor e o custo. Sim. É o Botox, é o Ozempic. Né? Isso, é tudo isso. Então é um filme, pra mim é um filme bem interessante, assim, nesse sentido, porque traz tudo isso, né? Não é só a questão do etarismo, não é só a questão da sociedade do espetáculo, da indústria do entretenimento, a cultura de celebridades, de fama, mas é tudo isso que envolve desejo, que envolve corpo, sabe? E por isso que o horror corporal é tão apropriado e tão perfeito para falar disso, né? E pensando em corpo feminino, o corpo da mulher é praticamente um campo de batalha, assim. A gente tem nossos embates psicológicos, a gente tem nossos embates físicos, a gente luta para ser dona do nosso corpo o tempo inteiro, né? E a gente tem embates também que são discursivos. O nosso corpo parece não pertencer só a nós, assim, é isso, é um campo de batalha. Então, para mim, o horror corporal, falar de questões, né, feministas, falar do corpo da mulher é perfeito. E essa coisa, né, do exagero, assim, é como a Ana falou, o filme é muito direto, não tem aqui, vamos explicar, não tem como explicar esse filme porque tá tudo dado, assim. Foi bom você ter falado nisso, porque é uma coisa que me incomoda também. A gente falou sobre isso no podcast passado, quando a gente comentou sobre o remake de O Corvo, que tem um personagem que explica pro protagonista o que ele tem que fazer, né? Algo que no filme original de 94 não tem. Você já entende pela imagem tudo que está acontecendo. Aí no novo não, tem que ter um cara lá para explicar para ele a missão, onde que ele tá, o que ele tem que fazer, o que ele precisa. Pelo amor de Deus, né? É o explicado do YouTube colocado ali no meio do filme. E aqui você vê que a Coralie Farjá se recusa a fazer isso. Né? E aí eu vejo também comentários, né, das pessoas incomodadas, por exemplo, mas como é que ela construiu uma sala, né, dentro do banheiro dela? Ela era uma marceneira? Como assim que ela conseguiu fazer aquilo tudo? Não interessa nem um pouco. Não interessa. E mas, digo gente, mais. Como é que aquela substância chega sem ela pagar nada por isso? Exato, eu digo mais, se fosse um homem construindo aquilo tudo, ninguém ia questionar. Verdade. Né? Se fosse um homem quebrando parede, né, usando lá a furadeira, indo na Leroy Merlin, comprando os negócios para poder fazer aquilo em casa, ninguém questiona. Né? Olha a publi. É mesmo, nem pensei nisso. Não, exato, tem isso. Não interessa, cara, não interessa. Pro filme aquilo é o funcional, entendeu? E é maravilhoso. É trancar o outro eu no banheiro, né? Pra você ficar só com o espelho fingindo que você é uma coisa que você não é. Isso. Né? É isso que importa. Né? Por isso que eu tava falando da coisa da substância. Né? Se a gente pega o conceito ontológico mesmo de substância, que para o Aristóteles era a ideia da essência do ser, né? Mais precisamente, né? Eu até fiz a liçãozinha de casa. Aquilo que delimita e caracteriza as coisas a partir do qual as coisas derivam. As substâncias primeiras são particulares. Então ele vai falando, uma coisa deriva da outra e depende da outra. É exatamente o que é a substância. E a ideia de você ter o essencial do seu ser, que é o que ela vai perdendo com aquela substância. Ela vai perder a substância dela com a substância, né? Exato. E aí eu me lembrei, você falando aí
ela tem um quadro na parede gigante dela mesma, né? Sim. Que ela quebra esse quadro e tal, que me lembrou muito o pôster do filme da Demi Moore, Striptease, né? Que ela era ela, verdade. perna nua, linda ali, né? Que era essa ideia do corpo já. E aí depois tem o outdoor da menina. E aí, pra mim, tem a sequência mais sensacional que eu acho que tem a ver com essa ideia do que eu tô falando, da substância, de ser jovem ou não envelhecer, ou do corpo, o que seja, é quando ela vai pro date, ela tá linda e ela, olhando a versão dela jovem, ela não aceita a versão do que ela se tornou. Uhum. E começa a brigar com ela mesma no espelho, né? Então, isso aquela sequência me deu uma dor, assim, por ela. E ela tá tão bem fazendo aquilo, né? Muito. Eu fiquei impressionada como é que ela deu conta de fazer isso, sendo que ela já foi essa menininha objetificada que caiu nessa rede, né? Sim. De entrar nessa onda dessa história de... Então eu espero, igual a Raquel, eu fiquei muito incomodada também no início com essa exposição e tudo, mas eu espero que tenha cansado as pessoas também, como me cansou. Porque eu fiquei imaginando lá se tinha algum homem ali achando aquilo maravilhoso. Porque, inclusive, ele não mostra a personalidade, as características humanas de nenhuma das duas, o filme, né? Ele só quer mostrar essa ideia do físico. Né? Ela é uma estrela na calçada da fama. E ainda tem até essa referência, se a gente for pensar, a Jane Fonda, que está com 80 e tantos, Sim. que continua fazendo plástico, que fez esses vídeos de ginástica, né? Que deve ter sido terrível para ela assistir esse filme. Queria saber o que ela achou desse filme. Não, essa cena do espelho, eu acho ela formidável, porque a gente vê que é um momento de entrega total da Demi Moore, né, assim, pra personagem, para o que ela tá sentindo, né, é a cena mais comovente, é onde ela exprime pra gente ali toda essa dor que ela tá passando, né, que ela tá recebendo ali por meio de tudo isso que ela decidiu fazer com ela mesma, né? Então, a gente, quando ver as notícias dessas atrizes, né, igual a Demi Moore, você pega a Meg Ryan também, né, que deu uma sumida agora, que está voltando como diretora, inclusive, né, o filme, a comédia romântica que ela dirigiu, entrou recentemente aí no Prime Video. Então a gente vê essas notícias e fica só naquele limbo, assim, tal atriz sumiu, né, aí quando ela volta, nossa, olha como é que ela tá, que diferente, né. A gente nunca sabe o que essas pessoas estão passando de verdade, né? Então eu acho que aqui a Demi Moore, ela tenta mostrar esse lado pra gente, né? Mostrar o que a gente nunca vê, né? Dessas atrizes, né? Dessas pessoas que tiveram esse momento ali de serem muito requisitadas, de trabalharem o tempo todo e de repente são dispensadas, né? Então aquela cena quando ela está recebendo a notícia que vai ser mandada embora do chefão lá da emissora, né, por sinal que se chama Harvey, interpretado pelo Dennis Quaid, seria o Ray Liotta, né? Eu tava lendo aqui, seria o Ray Liotta, mas o Ray Liotta faleceu, infelizmente. Olha. E aí a Coralie Farjá chamou o Dennis Quaid. No final do filme, nos créditos, tem uma dedicatória lá pro Ray Liotta. Mas naquele momento, nessa cena da comida ali, né, que ela dá aquele close, né, aquele plano de detalhe na boca dele, que é um plano que a gente vê também lá no Vingança, né, ela fazendo isso. Mas aqui tem um outro significado, né, porque, aliás, talvez até tenha a mesma intenção, mas falando aqui sobre a substância, na hora que ele tira aquele camarão da boca, né, e mexe nele assim, coisa meio molenga, é justamente quando ela pergunta para ele, né? Mas, né, por que as coisas acontecem desse jeito, né? Por que chegou a hora de trocar, né? Então é como se o que ele estivesse mastigando ali é o corpo da mulher, né? É o corpo dela. E aí quando ele pega aquele camarão molenga, é como se fosse aquele corpo já, né, todo... É o que eu interpretei, né?
Não estou falando que é isso, mas é como se fosse aquele corpo já sem vida, né? Todo mole ali, todo na mão de um homem ali que fez o que quis com aquilo, né? E agora está dispensando. Mas eu acho formidável como que a Coralie Farjá utiliza essas metáforas, né, visuais para poder falar desse assunto, porque não é mesmo sutil, nem acho que tinha que ser, e eu gosto muito quando você tem cineastas que se dedicam a essa narrativa visual, né, visual e sonora, né? Falar aqui também de como que o som é tão importante nisso tudo que ela está falando, né? Como que se a gente tem o plano detalhe na imagem, tem também os detalhes do som, né? Cada imagem ali é acompanhada desse som exagerado, né? Amplificado. Então, é algo que não me incomoda, pelo contrário, me faz gostar ainda mais do filme, sabe? O quanto que ela utiliza todos os elementos, né? As ferramentas audiovisuais para poder contar essa história. Não, e principalmente a montagem, né? Porque a montagem é o que vai dar todas as relações que ela vai fazendo, aqueles inserts, né? Que ela vai pondo, é isso, ela põe a foto que é ela olhando, mudando, arrancando, quando arranca aquele outdoor dela, ela sofre acidente. E aí depois vira inserts do outdoor com a outra menina. Ela vai relacionando comida com coisa desagradável, com corpo, com boca, com isso, com aquilo, né? Então, essa montagem fragmentada que está relacionando isso tudo para contar isso. Então, por mais que eu falei que é tudo muito... não tem sutileza, mas é uma montagem muito bem construída numa história que não é igual você falou aí do Corvo. Não é alguém explicando e tal. A montagem produz o espectador como um co-autor da história, porque ele que junta esses fragmentos que vão para além da história, daquilo que ela está contando na sua sutileza, né? Então a sutileza está na montagem. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer. Dá sim. A história em si, ela não é sutil, mas a forma como ela está contando essa história, não tem jeito da gente não pegar o que ela está querendo com essa história. Por isso que não é importante quem que é essa caixa, quem que levou essa caixa, como é que ela quebrou a parede, não interessa. Isso aí é detalhe, gente, né? E eu só achei que não mostrar essa substância tendo um pagamento, né? Porque tem a ver, igual a Raquel falou, do capitalismo, isso é uma indústria que move, né? Mas eu também entendo que ela faz coisas, né? Ela tem que entrar naquela porta que não abre direito, ela tem que se arrastar para chegar ali naquela sala, né? Ela tem que ir até lá e ela faz questão de mostrar os deslocamentos. Ela podia cortar, ela já tá lá. Ela mostra esses deslocamentos que depois vão ficando cada vez mais difíceis. Ela tem que arrastar aquele corpo, né? Então, é muito interessante. E até, assim, algumas pessoas falam, mas às vezes é até risível, né? Esses filmes, tipo Fúria Animal lá, do Peter Jackson. E aí eu vi o pessoal lá rindo no cinema. A única cena que o pessoal riu foi a hora que o monstro tá tentando fazer um babyliss. Quer dizer, mesmo ela monstruosa, ela tá preocupada em tentar melhorar aquela imagem que é impossível. E aí, quando caiu aquele peito lá no palco, que eu vi que ela estava querendo mostrar que não era exagero demais mostrar aquele tanto de peito de bunda, porque aí agora você está vendo aquilo ali como uma deformidade. A busca por tanto da perfeição daquilo vai transformando aquilo numa deformidade, que ela é muito mais interna do que externa. Só que a gente está vendo tudo externamente, então parece que não é muito sutil, mas quando você vai combinando as imagens que ela vai mostrando ao longo do filme, você vai lembrando delas, e eu me lembrei delas desde que eu vi ontem, em flashes, assim, eu vou relacionando essas coisas e vou pensando mais ainda sobre o tema. Exatamente, eu sinto que ela fala pelas imagens, né, e aí as imagens elas já te colocam no discurso, tipo assim,
o conteúdo é a imagem, assim, digamos. Então, no sentido... O explícito é exatamente isso, porque já tá tudo dito nessa imagem exagerada, né? Tipo, não... Eu acho que é muito difícil alguém não absorver o discurso desse filme, porque ele tá muito claro no que é construído visualmente. Uhum. Então, é o poder do visual mesmo, assim, desse exagero que a gente tá dizendo, desse body horror, desse gore, né, dessa monstruosidade. Tá tudo ali. Tipo, é uma monstruosidade. Por que se tornou uma monstruosidade? Você acompanhou. Exato. Como que isso se tornou uma monstruosidade. Sabe? É curioso, porque parece simples, né? Se a gente for pensar assim, nossa, é uma construção simples, assim, de tipo, vou mostrar isso que eu quero contar de forma visual. E que vai ser muito difícil alguém não entender, porque tá na imagem, assim. E de esquecer também. Por isso que eu gostei bastante, porque aí ela consegue, né, fazer todo mundo pensar através dessas imagens e sentir também, porque aí é esse incômodo, essa repulsa. Pra muita gente isso vai ser péssimo, porque tem gente que realmente não aguenta, tem gente que, né, fica bastante transtornado com filmes assim, e por isso eu acho até que convém, se a gente conhece alguém que tem esse tipo de recepção, a gente tem que avisar mesmo, porque... né? Ela não economiza no sangue, ela não economiza na estranheza e tal. E eu gosto demais, assim, porque aí vai, como vocês falaram, vai lembrando de outros filmes, a gente vai percebendo as influências dela e como que são muitas influências de homens, né? De diretores homens. A gente... Eu pude identificar uma influência de uma diretora mulher, que é a Dorothy Arzner, que é lá de um filme dos anos 40, Girl Dance Girl, A Vida é uma Dança, que fala exatamente disso, assim, do sexismo na indústria. E aí elas são bailarinas, as duas personagens principais, elas disputam uma vaga, né, pra ser uma estrela. E tem essa cena no auditório ali do programa de final de ano, me lembra muito uma cena final desse filme, sabe? Que é quando as coisas são extravasadas, sabe? Quando essa indústria, ela é exposta de uma forma assim, a gente é público e ali na cena também tem um público. Então, me lembrei muito desse filme, dessa diretora. Mas, assim, em relação ao horror, né, a maioria as referências que a gente tem são de diretores homens. Então, eu tô gostando muito de ver como que as mulheres estão se apropriando do horror de uma maneira muito foda. Muito foda, principalmente o horror corporal, assim. Porque aí eu comecei a pensar na Julia Ducournau, que também faz um horror corporal maravilhoso, e aí é uma coisa mais complexa, né? A Julia Ducournau, eu acho que ela, tipo assim... ela vai por uns caminhos sci-fi, algo que faz mais misturas. E tem uma outra também que eu gosto muito, que é um filme que eu acho que geralmente eu cito aqui quando eu tenho oportunidade de citar, que é da Marina Devan, que é francesa também. Aliás, francesas e horror corporal, né? Tem que fazer tem que fazer um resgate disso. Tá rolando um ciclo de diretoras francesas de body horror. Que é um filme de 2002 que chama Em Minha Pele. E aí... Filme é muito bom. Esse filme, gente, pra mim, é referência, assim, máxima de horror corporal ao lado do Cronenberg, sabe? É uma escola de como que o horror pode ser fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo, e tudo olhando pro nosso próprio corpo, assim. Como que esse universo tá dentro da gente mesmo, assim, tá, sabe? Então é muito interessante como que as mulheres estão se apropriando desse gênero e estão colocando as questões feministas de maneira, assim, explícita, para serem pensadas, para serem absorvidas
porque, inclusive, eu gostei muito de ver a nossa sessão cheia, né? Sim. Foi uma sessão cheia. Eu acho que existe uma publicidade boa do filme. Acho que tá fazendo uma boa propaganda. E eu gostei porque é algo que eu não imaginava que ia lotar uma sala de cinema, sabe? E de repente tá lotando, assim. Agora você usou o termo apropriar, mas eu diria até que é uma questão de reivindicar, porque se você pensar nas modificações corporais pelas quais as mulheres passam, o horror corporal é muito mais delas do que dos homens. De se entender, por exemplo, a questão menstrual, a questão da gravidez, a questão das cirurgias plásticas às quais muitas mulheres se submetem. Então, assim, as questões corporais, né, do horror corporal, né, de mexer na pele, no corpo, no sangue, na carne, as mulheres sabem muito mais o que é isso que os homens. Ele até coloca. Então, eu acho que Lembra? faz muito sentido a gente ver mulheres se jogando para esse gênero, né? As diretoras que fazem os filmes de terror se utilizando, né, dos códigos desse gênero para contar essas histórias. Que não é simplesmente a violência, o gore, o banho de sangue, simplesmente por isso. Tudo faz um sentido ali. Tudo está sendo usado para ter essa mensagem passada, né? Essa crítica que está sendo feita. Tudo está sendo... Todas essas cenas, né, grotescas que você fica nervoso de ver, tudo ali está sendo usado para isso, né, com esse propósito. Ele até brinca, né, lá com o cara acha que o sangue é da menstruação da menina, né? Na hora que eles estão lá no sofá, né? E aí ela sai, né? É verdade. Isso é detalhe que faz toda a diferença, né, Ana? Agora, isso é uma coisa também importante da gente pensar, né? Que é um filme que é satírico também, né? Eu acho que muitas cenas, elas estão ali pra gente rir mesmo. Eu acho também, igual essa cena do Babyliss. Eu ri dessa. Isso aí é... Só que é um riso nervoso, né? Um riso... Você já tá angustiado ali com a situação. É um riso angustiante. É muito legal ela chamar Sparkle, né? Ela tem esse nome da estrela. Ela não é mais uma pessoa. Por isso que eu falei que começa lá, pode ser até na Dorothy Asner, que é antes até do Billy Wilder, mas que o Billy Wilder deixa isso muito claro que ela fala, né? Eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma estrela. E aí quando a Norma Desmond no Crepúsculo, ela começa a passar por aquelas massagens e tal para voltar, parece cenas de terror, parece que tá sofrendo para fazer aquilo, né, para ela voltar bonita de novo, né? Então quando a gente vê o monstro em si que ela se torna, ele não é tão desagradável para mim quanto todo o processo dessa construção desse monstro que tá lá nessas relações entre as duas o tempo todo. Com certeza. Não, eu diria até que a versão mais bonita que tá ali é a Elisa Shue. Eu digo assim, cinematograficamente, sabe? Na hora que apareceu aquele monstro, eu falei, que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Quanto tempo que eu não vejo isso num filme. Isso foi sabe? Mesmo, o Renato falou isso assim, do meu lado lá na sessão. Meu Deus do céu, que coisa linda. Gente, e é terrível aquela cara da Demi Moore atrás, tentando gritar. Gente. Aquilo ali me doeu, aquilo no filme. Dói. Sabe, aquela cara dela atrás, ela não consegue nem sair mais daquele filme. Isso ali é um enigma do outro mundo, né? Escrachado. Me dói muito também quando elas estão se espancando, assim, quando a briga, Sue, né? A Sue tá acabando com a Elizabeth. Pois é, me dói digam, muito isso. Me digam sobre essa cena. Violência, né? Ali. Uma mulher batendo na outra daquele jeito. Ela tá se batendo nela mesma, né? Se a gente for parar pra pensar. Nela mesma e pra mim, todas as mulheres também, sabe? Mas essa violência incomoda ou você acha que passou do ponto ali? Vocês acham, né? Que passou do ponto ali ou
também está dentro dessa proposta dela? Eu acho que é funcional o que ela quer fazer. Essa ideia de que a agressão que é sutil de você não se aceitar, vai virando física literalmente, como se você estivesse se batendo mesmo, né? Fisicamente você está se agredindo por dentro, na sua substância, no seu ser, e ali virou a briga da versão jovem com a versão mais velha, que uma não aceita a outra. A jovem, como eu falei, ela quer continuar jovem, então ela vai drenando a vida da outra a ponto dela ir envelhecendo aos poucos, né? Vai consumindo ela. E a mais velha também começa, quando ela vê que não tem mais jeito, e ela entra no desespero. E aí já não adianta mais, porque ela já foi drenada, e aí ela virou um monstro também, né? Então é uma bagunça de relação, de como é que você luta com você mesmo, que só faltou ir às vias de fato mesmo, que é o que ela faz naquele momento. Eu também acho funcional e acho que é pra isso, sabe? É pra você sentir essa dor. É pra ser algo... É pra você entender claramente o quanto que é, de fato, uma violência, assim, e que ali no filme tá dessa forma, porque precisa estar assim, mas ela é cotidiana pra gente, assim, sabe? No sentido do que a gente é a todo momento bombardeado de informações para nos odiarmos, assim, enquanto pessoas que não são suficientes, né, para o que se pede em relação à nossa idade, em relação a tudo, assim, e aí extrapola até a questão de físico, sabe? É pra tudo, assim, o quanto que as mulheres são colocadas sempre nesse lugar de insuficiência, não importa onde ela esteja, em que momento da vida ela esteja. E aí, pra questão, né, de beleza em si, é ainda mais cruel, assim, porque é isso, você tá lidando com a autoimagem, é uma imagem de si mesmo, você tá se vendo todo dia e você não vai gostar do que vê todos os dias da sua vida, sabe? Você vai lutar contra essa imagem. É violentíssimo isso, sabe? É só com muito sangue, muita porrada pra você representar um negócio desse. Porque realmente é algo que machuca, sabe? Então pra representar tem que ser assim. Não pode, sabe, ficar com medinho de colocar isso em cena, de achar que tá demais, sabe? Não é demais. Isso que eu fiquei pensando também. O quanto que isso é uma representação, assim, de tudo que se passa dentro, né? Isso. De uma pessoa que tá vivendo aquele problema, né? E a gente não pode deixar de pensar que esse dentro, como ele é construído, vem de fora, da estrutura, do sistema. Então é importante todo mundo ter em mente também para não se voltar a uma crítica à pessoa, né? Mas ao indivíduo, mas ao sistema que leva o indivíduo a fazer isso, né? A estrutura opressora. Então é importante, assim, porque como são representações, né? E é uma personagem lidando com si mesma e tal, pode se perder e não pode se perder. A gente tem que pensar sempre nessa estrutura que está ao redor dela, né? Que é aquele representado por aquele cara que chama Harvey, inclusive, não é? Isso. Não preciso nem explicar por que chama Harvey. E toda aquela coisa da indústria ali, do entretenimento, mas que é como eu falei, vai para além disso. Não é só ali da indústria de Hollywood também. Né? Porque a gente sabe o que a gente é cobrado em todas as instâncias, assim, essa coisa geral ali né, funciona melhor naquele ambiente por conta de todos os holofotes, toda a questão também da própria atriz, né, que a gente estava comentando aqui, a Ana bem falou, da Demi Moore. A Demi Moore sempre foi belíssima, gente. Eu também tive o mesmo impacto que a Ana teve quando eu vi ela no filme. Eu falei, ué. Exato. Gente, como assim? Se pra ela tá difícil, imagina pra pobres mortais, sabe? Assim, e aí essa coisa na vida dela também, né? Na vida pessoal dela, o quanto que ela, depois que envelheceu, ela desapareceu mesmo sendo belíssima. Ela desapareceu dos holofotes, teve questões também com cirurgia plástica, que muita gente... Eu lembro
dessas matérias terríveis de fofoca, falando sobre como as plásticas dela não tinham dado certo. Então, assim, além da crítica que se faz para as mulheres fazerem plástica, ainda tem a crítica de plástica que não deu certo, sabe? Ainda tem a expectativa que tem que cumprir de uma plástica perfeita. Nunca tá suficiente, é sempre uma cobrança em cima de outra cobrança. Então, por isso que o filme também mostra isso, né? Nunca vai ser suficiente, ela suga até, assim, a pessoa definhar, até a matriz definhar, mas nunca vai ser suficiente. Ela também vai ser cobrada, ela também vai logo à frente ela vai ter que ser substituída. Então, assim, sabe, é por isso que eu gosto muito como o filme, ele torna isso muito claro, assim. Vocês diriam que é a melhor atuação da Demi Moore? Com certeza. Eu também acho. Eu acho. Inclusive, só para fechar isso que a Kel tá falando, tem tudo, por isso que tem tudo. Essa luta das duas ali, ela só vai explicitando uma coisa que ela começa de uma forma mais sutil. Porque essa cena do espelho que eu falei, ela começa, ela lutando com a imagem dela mesma, porque ela olha lá para fora pro outdoor. Aquele outdoor que a circunda, isso que a Kel tá falando, é o mundo ao redor. Enquanto ela tá lá dentro, olhando só para ela se arrumando para sair, ela tá ótima. E ela fica lembrando do cara falando, mas você continua linda. Mas quando ela vai lá pro outdoor e vê a versão, entre aspas, melhor dela mesma, mais jovem, ou mais bonita, ou mais perfeita dela mesma, ela não fica satisfeita com ela. Então, por acaso, é ela mesma. Mas podia ser o outdoor, como qualquer mulher que sai na rua e é bombardeada por outdoor, por revista de moda, né? Essas coisas. Uhum. Sim. E lembrando que é uma imagem estática, é uma imagem sem vida. É uma imagem que tá ali photoshopada. E tá ali pra sempre daquele jeito, porque é uma imagem sem vida, né? Não é uma pessoa ali, é uma imagem estática. Então eu acho bem interessante mesmo essa parte também, Ana. E também é uma parte bem triste, porque você vê o quanto que ela tá animada pra sair, né? E vai aos poucos se perdendo ali, sabe? Mesmo estando belíssima, vai enxergando essa coisa também de parece que tem um outro olhar sobre si, né? A gente vê de fora algo, mas a pessoa tá vendo radicalmente diferente. Eu fiquei pensando se não é também aquele caso de dismorfia, né? Corporal que algumas pessoas têm, né? Se olha é uma no espelho, consequência também, é uma consequência. Feias, né? Não gostam do que elas veem, né? Então... É pra você ver, quer dizer, quem não tá nem no dedinho do pé da Demi Moore, como é que se sentiria, então? Pois é. Então, ela tá querendo dizer que mesmo a figura que já passou por tantas coisas, que ainda tá muito bem, ela está insatisfeita. Por isso que eu acho que aí ela soube fazer como o Billy Wilder. Ela pegou a Demi Moore, e a Demi Moore foi muito corajosa de aceitar o papel, porque o personagem dela da vida real tem um diálogo estranho e aproximado desse personagem fictício, né? Que torna tudo mais trágico, assim como a Gloria Swanson com a Norma Desmond. Eu acho muito corajoso, né, da Demi Moore ter topado fazer esse filme, se entregado né, visceralmente pro personagem, né? Então, você vê que tem cenas em que ela se coloca no lugar, assim, do ridículo, né? Mas sem medo disso parecer ridículo. Então, quando ela tá, imagina, com aquela boca aberta lá, só o rosto dela caminhando lá, arrastando no chão, né? Você imagina a Demi Moore interpretando aquilo no set, fazendo aquelas caras e bocas ali. Não é toda atriz que aceita fazer isso, sabe? Mas isso que eu acho que massa. Diferencia, né? Ela ter topado fazer esse papel, sabe? Isso aí é que diferencia a artista se desconstruir de desse jeito. Eu também acho que é o melhor papel dela por isso, porque se você olha o currículo dela, a filmografia, não tem nenhum papel desse tipo que ela já fez. Né? Ela geralmente fazia a bonitinha, né? Bonitinha. Era isso. A bonitinha, a bonitinha não. A muito bonita. Vamos colocar nos termos corretos. Demi Moore sempre foi uma mulher belíssima. Sim.
Mas era isso, ela era a beleza, né? Ela estava ali para isso, não tinha nem os papéis assim, dramáticos, nunca foram assim aqueles papéis que demandavam dela uma entrega assim de atuação, né? Então acho que aqui é a primeira vez que ela tem isso. E essas bonitinhas estavam sempre tentando provar que é atriz, que ela não é só uma bonitinha, né? Tem essa imposição. Por isso que no final, igual você está falando aí, ela lá arrastando para a estrela e ficando satisfeita é muito irônico, porque vão continuar pisando nela, vão continuar, né, julgando coisas em cima dela, né? É um negócio assustador, né? E eu adoro como que é essa narrativa circular, né? Que volta lá pro plano inicial, aquela sequência da estrela, né? Do tempo passando. Nossa, uma das melhores passagens de tempo possíveis. É muito maravilhosa. O filme já me ganhou nessa passagem de tempo. Pois é. E essa coisa cíclica ainda é melhor, porque o que tá ali? É uma coisa de cimento colocada ali, por isso que mostrou construindo tudo, para depois virar a própria substância dela que vai ser incorporada ali, né? Quer dizer, ela deixou de ser uma pessoa e ela virou literalmente aquela estrela pisada, que é muito interessante no filme. Eu gosto muito também do ponto de vista dela ali, que é aquele contra-plongé das palmeiras lá do Sunset Boulevard, que é esse lado obscuro, né? Que a gente não vê dessas árvores, né? Geralmente aquele plano aéreo, né? Passando, mostrando aquela beleza e tudo ali, você vê na sombra, né? De baixo para cima. Aquelas palmeiras é bem Los Angeles, assim, né? Todo filme. E também dá uma noção de algo que não vai se chegar, não vai ser alcançado, né? Tá sempre lá, do sempre chão. lá. Do chão pro céu, né? Você tá querendo sempre ir pro céu e você tá lá no chão e agora cimentada ali, né? Fixada. Exato, me veio à cabeça assim, o quanto que é representativo, né, de tudo que ela tá fazendo, a Coralie Farjat, fazendo de referências a esses filmes que ela acaba fazendo um passeio pela história do cinema, né, pegando desde o Hitchcock até os filmes dos anos 80, né, o John Carpenter, você pega ali o Cronenberg, né, tem o Brian De Palma, tem o Frankenstein, né, o clássico das pessoas se levantando na plateia, gritando, é um monstro, pega um monstro e tudo. Ali vai vindo aquele monte de coisas, vem a música do 2001, o banho de sangue da Carrie, é o monstro lá do Enigma do Outro Mundo, é a orelha caindo lá da mosca, enfim, aquilo vai crescendo. O David Leitch, nossa, o Homem-Elefante, né? Você pensar ali como que ela tá caminhando, a forma como ela se transforma naquela bruxa, né? Que aí te remete desde a Branca de Neve, a Convenção das Bruxas. Cara, esse filme Convenção das faz Bruxas. Assim, a sua mente explodir e de tantas referências. Você que é cinéfilo, você que tem essa bagagem, que vai reconhecendo aquilo tudo, cara, assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tava realmente assim, quase me levantando e aplaudindo o filme. Eu só não fiz isso porque eu sou muito tímido. Não, mas você aplaudiu. Você aplaudiu. Aplaudi do seu lado, né? Mas quietinho ali. Mas a minha vontade era de levantar e começar a bater palma. E gritar, a autora, sabe? E eu lembrei de você muito, Renato, por causa que você escreveu sobre... Eu não tinha visto o Fantasma da Ópera do De Palma, mas quando você escreveu sobre ele, aqueles pontos de vista subjetivos dele respirando ali, andando ali naquele para ir pro palco, né? E você quer saber quem é o cara que toca aquela música, né? E aí é um monstro. Então, e aqueles corredores também que vão ficando deformados pela lente, que vai afunilando também a perspectiva dela. Nossa, assim, às vezes você não lembrava nem de um filme, mas de várias imagens. Você não sabe nem de que filme que é, né? Por isso que eu falei que tem uma coisa de Kubrick, porque o Kubrick faz isso, a gente não esquece as imagens.
Ela Exato. faz isso, tem imagens que ela cria ou recria ou homenageia de um jeito maluco ali, que nunca mais vão sair da minha cabeça. Sim, total. Isso, Aquela parte isso toda do opera banheiro... mesmo no inconsciente, né? A parte toda ali do banheiro, quando ela utiliza a substância pela primeira vez, aquilo ali, gente, me levou direto pro final de 2001. O ato final ali, quando o Dave tá lá naquele me quarto lembrou branco. também. E tem essa coisa que de é justamente uma a hora Eva, que ele se vê mais velho, né? E depois vem o bebê, né? Então tem um plano grande que ela bebê. afasta a câmera pro corredor, que a porta do banheiro também está enquadrada como o monólito lá do 2001. Sim. Então, assim, tá tudo ali. Não precisava nem da trilha sonora do Zaratustra lá no final. Eu já achei até que foi um pouquinho demais. Não precisava. Mas foi massa também. Já tava ali, não, beleza, vem Zaratustra, vem tudo. Faz parte da catarse. Depois, é legal depois que ela usa a trilha sonora do Corpo que Cai, né? Ali no final. Ali é massa. Ali é também essa coisa irônica, né? E também tá fazendo essa referência. Então eu acho massa isso, porque ela, ao mesmo tempo que ela tá homenageando esses filmes, esses clássicos, esses cineastas, ela também tá brincando, tá usando a sátira, né? Então, assim, ela tem essa autoridade, né? Isso eu acho legal. Ela se coloca nesse papel, né? Tipo assim, eu vou pegar isso aqui, mas eu vou brincar também. Não vou ficar só reverenciando. Isso que é bom. Eu vou moldar do meu jeito, entendeu? Ela tá ressignificando aquilo que já tá no nosso imaginário. Né? É isso que eu falei. Eu associo com o Kubrick, associo com não sei quem, mas aquilo já tá deslocado para mim de uma outra maneira, né? Pelo jeito que ela ressignificou. Sim. Agora, vocês lembraram de Gremlins também? Eu lembrei muito de Gremlins. Porque não pode... Gremlins eu não lembrei, não. Mas eu lembrei muito de A Morte Lhe Cai Bem, que a gente não tinha citado antes. Inclusive, a gente tem podcast sobre A Morte Lhe Cai Bem, tá, gente? Sim, com certeza. Escutem, porque a gente reviu recentemente e tudo a ver. Mas eu falo do Gremlins porque sai das costas, né? Ela quebra regras. Então, se multiplica pelas costas dela, né? Então, fiquei lembrando dos Gremlins. Se foi intencional ou não, não sei, mas que me lembrou, me lembrou. Não, e olha só, a gente gravou agora sobre o Beetlejuice, a gente falando da cena da Mônica Bellucci se costurando. É uma outra coisa que o Tim Burton faz, né? Aí aqui ela costurando a espinha. Até falei, gente, pra que ela vai mostrar costurando inteiro? Corta e já vai pro final do último ponto. Não. Ela vai ponto por ponto costurando aquelas costas. E aí eu ficava lembrando do filme do Tim Burton que eu tinha achado legal. E aí, de repente, ela vai desconstrói aquilo. É isso que eu tô falando. Ela vai... Naquilo que parece bonito no cinema, ela vai tornando um horror pelo que ela tá referenciando. É verdade. Olha, que filme, hein? Que filme. Nossa, sério, há muito, muito tempo eu não tinha essa sensação, assim, no cinema, de ver um filme e ficar tão maravilhado, empolgado, sabe? Eu fiquei realmente, assim, extasiado. A gente viu o filme à noite, né? Foi. Eu cheguei em casa, assim, eu fui dormir pensando no filme, eu acordei pensando no filme, que não saiu da minha cabeça, cara. Eu ficava lembrando das imagens e o quanto que eu... Nossa, cara, assim, que coisa incrível. Coralie Farjá, muito, muito obrigado por fazer cinema. Muito obrigado. E a crítica do Lucas está muito boa, mas não é porque é um ex-aluno querido, não, mas eu adorei o final. Eu posso ler a última frase dele, que é muito boa? Claro, por favor. A substância é chocante, triste e irônico, às vezes ao mesmo tempo. Hollywood sempre esteve e ainda está pronta para o seu close-up, mas o que vemos nunca foi tão monstruoso. É perfeito. Perfeito. Perfeito, Arrasou, Lucas. A substância é o crepúsculo de deuses e monstros. Para lembrar aí do Frankenstein também e do Billy Wilder, né? Associar os dois. É isso aí. Bom,
Mais alguma consideração, gente, que vocês queiram fazer sobre a Acho que vou substância? lembrar depois. Não vou conseguir. Eu só esqueci das minhas anotações aqui, né, os meus garranchos aqui, que depois que eu comecei a anotar durante os filmes, eu não consigo parar. Fiquei viciado em fazer anotação. Porque a memória vai começando a falhar, né? Então, se deixar para escrever depois, acaba que você esquece as coisas. Mas eu já falei quase tudo aqui do que eu tinha anotado. Só uma aqui que eu acabei não conseguindo encaixar aqui no que a gente estava falando, ou eu ia encaixar e acabou que a gente mudou de assunto, mas o quanto que é legal também a rima visual do casaco amarelo que ela usa com a gema do ovo, né? Ah, é. Porque ela tá o tempo todo usando aquele casacão, né? Aquele sobretudo amarelo, né? Um amarelo bem vivo, assim, quando ela sai na rua para ir lá buscar as coisas e tal. E é bem a cor da gema do ovo, né? Que é também esse símbolo ali, né, do filme. Aliás, as cores são muito expressivas, assim, também no filme, né? Sim. Para além de querer interpretar as cores, mas nesse sentido de associar objetos, igual você associou aí o casaco com a gema, né? Não porque o amarelo signifique isso aqui, mas ela faz, através da cor, links com outras imagens ao longo do filme, né? Isso. E a gente não falou muito da Margaret Qualley, né? Porque... Não, eu gostei muito. Essa menina, ela já me surpreende desde Era Uma Vez em Hollywood. Ela é ótima, né? Eu gosto muito dela. Né? Filha da Andie MacDowell. É. Isso. Ou seria a Sue da Andie MacDowell. Bom, é uma Nepo Baby talentosa. Ela parece muito boa. Né, com a mãe. Ela faz uma pontinha no Era Uma Vez em Hollywood e eu fiquei lembrando dela. Eu falei, gente, quem é essa menina? Essa menina vai acontecer. E depois ela fez aquela série, né? Made, que eu achei ela sensacional também. E aí ela tá desperdiçada um pouquinho lá no Pobres Criaturas, porque não tem muito espaço. Mas ainda assim ela é marcante, né? Mesmo com pouquinhas cenas. Ela tá aí no Tipos de Gentileza também, com mais espaço agora, né? Do Yorgos Lanthimos. E ela também tá num filme lançado agora em 2024, que é o Garotas em Fuga, do Ethan Coen. Uma comédia bem... Como é que é o termo para os irmãos Coen? Coeniana? Ah, pode ser. Coenesca. Coeniana. Mas é bem... Para quem gosta aí dos filmes dos irmãos Coen, das comédias, né? No estilo Grande Lebowski e tudo, Garotas em Fuga é um prato cheio. E ela tá muito bem também, a Margaret Qualley. Ela vai, eu realmente concordo, eu acho que ela vai acontecer ainda. A gente tá só vendo ainda um início de carreira e ela ainda vai ter muito aí pela frente, né? Eu gosto. Do que eu já vi dela até agora, eu gostei muito também. E ela parece muito consciente do papel, né? É só ela não ir para esse lado de querer mostrar o corpício, né? Senão pode atrapalhar. Ela fez aquele filme da Claire Denis também, né? De 2022. É um filme que teve até pouca repercussão aqui no Brasil. Chama-se Stars at Noon, que foi lançado em 2022. Acho que se passou pelo cinema foi muito rápido, mas você encontra aí no streaming. Gente, a da Claire Denis tem que ver. Com certeza. E você que assistiu a Substância, o que você tem a dizer pra gente? Mande seu recado aí nas redes sociais, nas plataformas onde você estiver ouvindo o podcast, no nosso e-mail, contato@cinematório.com.br. Se você está no Cineclube, conversa com a gente lá no nosso bate-papo exclusivo para apoiadores. Vai ser um prazer saber o que vocês estão achando desse filmaço. Ana, quero agradecer a sua participação aqui. Enquanto eu assistia ao filme, eu fiquei pensando muito assim, no que você ia nos dizer sobre todas essas referências, né? Esse passeio aí pela história do cinema, tudo isso que a Coralie Farjat traz ali, e fiquei muito satisfeito aqui de ver que o filme também conectou com você, assim como conectou com a gente.
Também adorei, gente. Sempre muito bom conversar com vocês. Cada um também traz uma coisa a mais que a gente não tinha pensado e vai só enriquecendo a leitura. Muito bom. Maravilha. Muito obrigado, Ana, e até a próxima. Até, gente. Beijo, gente. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Até mais. Tchau.